Olá, gente. Continuando com as tutelas provisórias. E agora tratando da espécie tutela de urgência, que vai se subdividir depois em tutela antecipada e tutela cautelar. Mas agora nós vamos tratar das disposições gerais da tutela de urgência. Eu vou elencar aqui só e tão somente os pontos que eu julgo ser mais importantes, passando de uma forma mais rasa sobre o tema, para até mesmo privilegiar a presença em sala de aula, onde os temas serão mais debatidos. Em sala de aula nós temos 1h40 para esse debate e mais de um encontro por semana, então lá a coisa é mais debulhada. Aqui é mesmo para uma reflexão, para um pensamento de fixação dos conceitos, tá ok? Veja bem, o artigo 300, ele já nos dá um alinhavado do que será tratado no caput do 303 e do 305. 303 trata especificadamente da tutela antecipada e o 305 especificamente da tutela cautelar. O artigo 300 trata das disposições gerais. Aqui, a unificação do que o Código de 73 tratava de forma apartada, de tutela antecipada e processo cautelar. Já não existirá mais, já está aí agonizante, né? Uma vez que eu estou fazendo essa exposição aqui durante a vacatio legis ainda. Muito bem, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito. O que é a probabilidade do direito? Era o que era chamado de fumo boni iuris, ou lá, antigamente, verossimilhança das alegações. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aqui o legislador, a comissão de juristas, atentou-se com uma questão muito importante. Não adianta eu ter um processo daquele tipo ganha, mas não leva, ou daquele tipo que meramente declara e a declaração não surte efeito nenhum. Um processo que não tem concretude quando se chega ao final. Precisa de um resultado útil ao processo. Então, a probabilidade do direito e o resultado, a utilidade ao processo. Aqui, relembrando as aulas do professor Rosemiro Pereira Leal, pai da teoria neoinstitucionalista do processo, que ele pede uma condenação por litigância de má-fé, aquela parte que utilizado o processo e procedimento de uma forma inócua, né? Às vezes até por assinte aquele a quem foi processado. O parágrafo trata desse 300, trata da caução, que sempre existiu e no Código 73 aqui não é diferente. A caução é que ela assume várias performances. Primeiro, quando a parte requer a tutela de urgência, seja antecipada, seja cautelar, e o juiz diz o seguinte, grosso modo: dê-me uma garantia que isso não vai prejudicar a outra parte, ou demonstre para mim que você tem tanta certeza do que requer, e caucione, seja real, prejussória. Feita essa caução, o juiz vai fazer uma análise, uma possibilidade até de deferimento maior, porque qualquer prejuízo
e esse prejuízo está lá no artigo 302, que causar a parte contrária, o ressarcimento já está previamente ali, uma quantia reservada para isso. Então, a primeira situação, há um requerimento de tutela de urgência, o juiz requer caução para o seu deferimento, para a sua análise. Segunda situação, o autor já, ao pedir a tutela de urgência, ele oferece caução. Ele faz o pedido já ofertando uma caução para evitar que o juiz requeira caução. Terceira situação de caução. A parte fez o pedido de tutela de urgência, o juiz deferiu o pedido de tutela de urgência, já está na manifestação do réu, o réu diz, olha, isso vai me causar prejuízo depois, excelência. Peça caução ao autor. Exija caução do autor, porque isso vai me prejudicar. Vou incidir ali no 302 os prejuízos e a responsabilidade objetiva que vai me causar e eu preciso que tenha caução. O réu requer caução. Quarto momento de caução agora. Quando a parte autora requereu a tutela de urgência, o juiz deferiu a tutela de urgência, está na manifestação do réu, o réu diz, eu ofereço caução. O réu dá uma caução para a modificação ou até mesmo a revogação daquela tutela de urgência, seja ela cautelar, seja ela antecipatória. Então, nesse quarto momento, é o réu quem me oferece caução para modificação ou até mesmo revogação da medida. Outra questão, essa tutela de urgência pode ser concedida de chofre, de imediato, inaudita altera parte, né? ou após uma justificação prévia. O que é a justificação prévia? É uma audiência que o juiz pode designar com ou sem a oitiva da parte. Isso vai depender de a presença ou não da parte contrária ser prejudicial. Veja bem aí, por exemplo, uma busca e apreensão que se requer de um veículo, talvez seja interessante que essa justificação prévia, essa audiência, seja sem a presença da parte ré. Por quê? O veículo desaparece. Colocou na estrada, some, não se encontra ele mais. Então, essa audiência de justificação prévia vai servir só de um alerta para o réu para ele desaparecer com esse carro, colocar fogo nisso. Então, a presença do réu vai depender aí da circunstância, da casuística, se deve estar ou não presente. Essa justificação prévia, geralmente para ouvir testemunhas. Documento você já vai fazer a juntada no ato do seu pedido. E, havendo prova testemunhal a ser produzida, a parte já informa isso e requer a justificação prévia, ou o juiz, para a formação da sua convicção, ele diz, olha, para me analisar isso aqui é melhor, justificação prévia, arrole testemunhas e tragas para que eu as analise de forma mais pormenorizada o pedido. Parágrafo 3º do artigo 300. A tutela de urgência de natureza antecipada, aquela que resgata parte do provimento jurisdicional final, não será concedida quando houver período de reversibilidade. Veja bem, o que significa? A tutela antecipada, nós teremos uma aulinha exclusiva para ela. Ela mutatis mutandis é aquela tutela antecipada do Código de Processo Civil de 73,
Eu antecipo parte do provimento final. Parte do provimento final para o início do processo. Sempre foi no Código 73 e aqui não é diferente. Se não houver como reverter isso depois, imagine a venda de um bem em sede de tutela antecipada. Vendeu, você vai prejudicar o terceiro depois, vai revocar o status quo ante. O status quo ante não há como. De passo que isso é irreversível. Uma demolição, né? Isso é irreversível. Já a construção pode até se reverter, mas a demolição depois pode tornar algo irreversível. De passo que, se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, não será concedida. E veja bem que isso vem logo após o parágrafo 1º que trata da caução. Nessas horas nem caução vai adiantar se a irreversibilidade for altamente prejudicial e aos efeitos da decisão. O artigo 301 traz um rol exemplificativo de como pode se efetivar essa tutela cautelar. A tutela cautelar. Porque nós tínhamos em 73, no Código de 73, o processo cautelar de busca e apreensão, arresto, sequestro, notificação, produção antecipada de prova, que estão deslocados geograficamente dentro do processo, a questão de prova, tinha que estar no início do processo, como foi agora nesse novo texto, de passo que traz exemplos de como essa cautelaridade, nós vamos debulhar essa palavra depois, pode ser utilizada. Artigo 302 é o dano. O dano, e aqui diz-se 2 danos. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo da efetivação da tutela de urgência. Então tem um dano processual e o dano, digamos ali, um material, um efetivo, um pessoal, né, sobre a pessoa, a parte que vai ter prejuízo com a efetivação da tutela de urgência. Prestar atenção, tem 4 incisos aí, são hipóteses também, não é um rol exemplificativo apenas, outras circunstâncias podem acontecer se ocorrer dano. Lembre-se da caução, geralmente ela está aí para garantir essa questão. Acho que a caução pode ser utilizada com bastante frequência, pode-se requerer isso para garantir esses danos e que forem causados à parte. A liquidação será sempre concedida nos próprios autos do procedimento principal. O Código de 2015 evita processos apensos. Então, faça-se dentro do pacto um pouco, mas nada que impeça a liquidação nos próprios autos em que foi concedida a tutela de urgência. Novamente, e recapitulando, os requisitos para a tutela de urgência: probabilidade de direito, perigo de dano e risco, resultado do processo, a caução, os 4 momentos da caução, que pode, as 4 hipóteses de caução, a justificação prévia, tá bom? A não concessão da tutela antecipada quando o período de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O 301 com rol meramente exemplificativo. O 301 vale dizer que, por não ter processo, né, cautelar, de busca e apreensão, de arresto, sequestro, etc. e tal, não quer dizer que esses institutos sumiram do direito. Eles
Esses institutos eles não precisam estar positivados para pertencer ao direito. Eles existem ainda. De passo que a utilização deles será sempre aí com apoio na doutrina e na jurisprudência até então vigente. Numa aula posterior, eu pretendo dar noções de o que é busca e apreensão, o que é arresto, o que é sequestro, o que é exibição. Não está aqui no rol, mas pode ser utilizada também. Eu penso que o atentado pode ser utilizado aqui também, já vai ser obrigatoriamente acidental, o processamento do atentado, quando o processo já está em grau de recurso. Então, esses institutos não estão positivados e procedimentados no Código de Processo Civil, mas eles estão no nosso direito desde o quiçá anterior ao direito romano. E, por fim, aí a questão do dano processual e do prejuízo causado à parte liquidado nos próprios autos onde foi concedida a tutela de urgência. Tá bom? Já já nós voltaremos com mais uma aula para vocês. Pessoal, para facilitar a nossa interação nesses vídeos, dúvidas, sugestões que vocês tiverem, deixe nos comentários aqui embaixo. Eu vou estar sempre policiando esses comentários. Alguma pergunta que tiver, ou eu faço um outro vídeo com resposta, ou eu respondo por escrito. Deixe o comentário aqui embaixo para a gente ter uma boa interação e facilitar as aulas em sala de aula com essas aulas aqui fora, ok? Um abraço sempre com vocês.